Muito obrigado, Sr. Presidente. Irei formular 8 perguntas em número complementar do PSD. Sr. Engenheiro, o Sr. Engenheiro Henrique Gomes foi publicamente o primeiro governante a falar em apoios excessivos à produção de energia, conforme eu fiz referência, invocando a entrevista que concedeu ao Diário Económico no dia 16 de novembro de 2011. Nem um mês depois dessa mesma entrevista, a Carta de Intenções do Governo português à Troika, datada de 9 de dezembro de 2011, é mencionada a existência de rendas excessivas no setor da energia. O Sr. Engenheiro recusa a autoria da inserção dessa menção naquela missiva, mas a verdade é que essa menção passou a constar do memorando de entendimento. E por isso lhe pergunto qual foi a sustentação técnica que utilizou para afirmar em 2011 que existiam rendas excessivas no setor elétrico. Repare, Sr. Engenheiro, que o estudo de rendas excessivas, o Rents in the Electricity Generation Sector, só viria a ficar pronto em janeiro de 2012. Portanto, não é neste estudo que reside a sustentação técnica para a afirmação que produziu. Por isso, pergunto onde reside essa mesma sustentação técnica. E já que falámos desse estudo, sabemos que o mesmo sugeria um conjunto de medidas, as quais, aplicadas, conduziriam a cortes de 3,2 mil milhões de euros. Medidas como aplicar 80% das receitas com as licenças de emissões de CO2 na redução do déficit tarifário, com um potencial de poupança de 250 milhões ano, alterar o regime de apoio à cogeração, permitindo uma poupança de 25 a 75 milhões de euros ano, revisão do mecanismo de garantia de potência, permitindo uma poupança de 62 milhões de euros ano, e acabar com as rendas excessivas nos regimes do SCAI, CMEC e PRE, estimando uma poupança de 300 milhões de euros ano. Repare, Sr. Engenheiro, que a criação de uma contribuição semelhante àquela que veio a ser designada por SES não consta deste estudo. E por isso lhe deixo a segunda pergunta. Por que razão insistiu o Sr. Engenheiro na sua criação e não no desenvolvimento das referidas medidas preconizadas no estudo das rendas excessivas? Dirá o Sr. Engenheiro, eventualmente, que a criação desta contribuição é anterior à aprovação deste estudo. E aqui eu sou novamente obrigado, e com isto faço a terceira pergunta, então, em que estudo é que se baseou, sustentou, para avançar com essa proposta da criação dessa contribuição? Quarta pergunta: quais foram os argumentos que utilizou junto ao Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, para justificar a introdução desta contribuição? Pergunto também, quinta pergunta, se o Sr. Ministro Álvaro Santos Pereira ou o Sr. Ministro Vítor Gaspar, com quem reuniu nas suas declarações 2 vezes, excluíram, eu repito, excluíram, poderem vir a avançar com a medida por si proposta, uma vez concluído o processo de privatização da EDP. Sim ou não? Sexta pergunta. É ou não verdade que depois da sua saída do Governo, já com o processo de privatização da EDP concluído, o Governo conseguiu fazer cortes nas rendas de energia num valor superior a 3,5 mil milhões de euros, valor este que foi validado pela Troika? Sétima pergunta. É ou não verdade que estes valores foram conseguidos, repare bem, Sr. Engenheiro Henrique Gomes, na esmagadora maioria dos casos, por via negocial e abordando, nem mais nem menos, os instrumentos que estão identificados no referido estudo das rendas excessivas? Por fim, Sr. Engenheiro, olhando para trás, pergunto se não acha que a sua demissão do cargo de Secretário de Estado de Energia pode ter sido um ato um pouco precipitado. Muito obrigado.